O rádio sempre teve um papel muito importante durante toda a sua história, e não foi diferente nos períodos de guerra, onde muitas vezes a única forma de comunicação segura era através dele. Eu sou Adriano Barbosa e este é o canal O Locutor, um espaço onde a gente fala sobre curiosidades e vários outros assuntos relacionados ao universo do audiovisual. Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, aproveite e dê essa força pra gente. Com certeza você estará nos ajudando muito. Entre 1914 e 1918, na Primeira Guerra Mundial, o rádio já se fazia presente, principalmente na Europa. E durante esse período, os países que participavam do conflito investiam cada vez mais em equipamentos de rádio para transmitir informações da guerra para seus povos. A principal ideia era a troca de informações entre militares, e mesmo com o acesso ainda muito restrito dessa tecnologia, já servia também de fonte de informação para civis que obtinham informações sobre ataques e bombardeios. Dentre os equipamentos militares de comunicação dessa época, podemos destacar o transmissor modelo B-Mark II e ainda o transmissor por centelha para uso aeronáutico, desenvolvido e fabricado em meio ao período dos conflitos em 1915, ambos de origem inglesa. Durante a Segunda Guerra Mundial, a contribuição do rádio foi ainda maior. Entre 1939 e 1945, o rádio foi bastante utilizado, tanto por civis que, desesperados em meio ao conflito, acompanhavam as estações de rádio, ouvindo com muita esperança boas notícias sobre os passos das tropas da Aliança indo em confronto ao exército de Hitler, assim também como foi útil para as tropas inimigas que acompanhavam as notícias e traçavam estratégias de combate com base nessas informações. O sistema de rádio era amplamente utilizado, tinham inclusive pequenas estações que eram montadas em pontos estratégicos no campo de batalha. Um sistema com um gerador manual movido a manivelas por um soldado era utilizado para garantir energia para os equipamentos. Emissoras em vários países transmitiam de forma ininterrupta as principais notícias sobre a guerra naquela época. Não existia internet, mas o rádio conseguia transmitir as informações de forma rápida e bastante precisas. In the French Chamber of Deputies this afternoon, Monsieur Daladier reviewed the history of the last minute. Aqui no Brasil, podemos destacar uma figura que foi muito importante nessa época, o engenheiro e radialista Francis Charlton Hallowell. Natural de Porto Alegre, de ascendência britânica, ele foi correspondente brasileiro acompanhando os soldados da Força Expedicionária Brasileira. Francis, carinhosamente apelidado de Chico da BBC, mantinha os brasileiros informados sobre o conflito, enviando seus boletins direto do fronte de batalha. Encontramos alguns soldados que se preparavam para seguir para a linha de frente e outros barbados, cansados e sujos de lama, que voltavam para algumas horas de descanso. Agora, se você acha que o rádio só teve importância na guerra nessa época, isso não é verdade. Nos tempos atuais, em meio a um triste conflito entre Rússia e Ucrânia, mesmo com toda a tecnologia presente, internet, sistemas de transmissão via satélite, o rádio tem se mostrado mais uma vez uma ferramenta muito importante e segura em meio ao caos. A BBC de Londres, principal emissora do Reino Unido, anunciou recentemente que religou seu antigo sistema de transmissão por ondas curtas para levar informação até a Ucrânia e parte da Rússia. A iniciativa é ter um sistema seguro de transmissão de informação para pessoas que, porventura, estejam em locais onde o acesso à internet ou outros meios modernos de comunicação não sejam mais possíveis, seja por equipamentos danificados por ataques, falta de eletricidade e até mesmo sanções e bloqueios. Com um simples rádio a pilha que tenha recepção para ondas curtas, já é possível ter acesso aos boletins informativos que, segundo a emissora, serão dados diariamente durante várias horas. O sistema de ondas curtas consegue transmitir um sinal de rádio com alcance muito maior que os das estações convencionais, como o FM, por exemplo. Isso porque o sinal de ondas curtas, faixa de frequência compreendida entre 3 a 30 MHz, é capaz de refletir na ionosfera, o que possibilita ouvir uma estação de rádio que, por exemplo, esteja do outro lado do planeta. A BBC tinha descontinuado esse sistema de transmissão em 2008, e agora, em pleno 2022, o sistema volta a operar. Aqui no Brasil existem várias emissoras que ainda transmitem nessa faixa de frequência. Se você quiser conferir, aqui na descrição tem um link com uma lista completa para você. Bom, e isso só nos mostra o quanto o rádio é um instrumento atemporal e vem se mostrando muito importante para a humanidade durante toda a sua existência. E não apenas pelo exemplo da BBC,
mas por tantos outros fatores que nos levam a acreditar nisso, como, por exemplo, ser considerado uma fonte de informação segura contra notícias falsas, as famosas fake news. E aqui falamos apenas do rádio como a maioria das pessoas o conhecem, democrático e de fácil acesso. Se fôssemos entrar no âmbito de comunicação militar, aeronáutica e naval, por exemplo, nos depararíamos com sistemas de rádio que para muitos poderiam parecer extremamente arcaicos, mas que são usados até hoje como principal forma de comunicação. Não apenas por serem funcionais, mas por principalmente terem passado na melhor prova de testes de todas: o tempo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu joinha e de compartilhar com aquele seu amigo que também vai gostar. E claro, se ainda não for inscrito, não perca tempo e se inscreva agora. Muito obrigado por assistir até aqui e até o nosso próximo vídeo. Até mais!